Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 5. Josué 5. Hoje de manhã eu li os 15 versículos e depois eu ministrei em cima deles, mas hoje eu vou ler, agora eu vou ler, acompanhando a leitura e ministrando até para não tomar muito tempo. E eu quero que você preste muita atenção, você preste muita atenção, em nome de Jesus. Por que eu digo e eu enfatizo isso agora? Porque não adianta você estar direcionado para alguma coisa. Não adianta você estar direcionado, não adianta você ter um alvo, se a tua direção e o seu alvo não estiver de acordo com a vontade de Deus. Porque tem muita gente procurando um alvo, muita gente procurando uma direção, muitos ministérios estando num alvo, numa direção. Se não for uma direção do Espírito Santo de Deus, então de nada vale. É só mais uma tacada no vento. Que a hora que a gente percebe lá na frente, a hora que você começa a andar numa direção da sua vontade, e eu não digo que a sua vontade não pode ser a vontade de Deus, não é isso, mas você começa a andar na sua vontade, lá na frente você começa a perceber que começou a se distanciar daquilo que Deus tem. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante, porque às vezes nós nos distanciamos lá na frente, e quando nos distanciamos começamos a culpar tudo e a todos, mas o tempo que nós deveríamos parar para ouvir, para obedecer a linha que o Senhor estava nos dando, nós não fizemos. Então é um tempo de você parar agora e prestar muita atenção nessa palavra, muita atenção, em nome de Jesus. Enquanto eu lia esse texto em casa, me vinha muita palavra a respeito desse texto. Para mim, se esse texto de fato deveria ter um pouco tempo maior, talvez umas 2 ou 3 ministrações, mas eu vou realmente resumir com você, e talvez eu continue no próximo domingo, mas no ponto que eu tenho para passar hoje para você, a gente vai avançar. E diz assim, Josué 5:1: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-lhes o coração, e não houve mais ânimo por causa dos filhos de Israel. Versículo 2: Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar pela segunda vez aos filhos de Israel. Amém? Curva sua cabeça um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Dá toda a direção, Espírito de Deus. Eu submeto, Pai, toda essa ministração ao Teu governo, Senhor. Eu submeto, ó Pai, toda essa igreja ao Teu governo, Espírito de Deus. Eu submeto cada um que está aqui ao Teu governo, cada mente, cada coração, cada pessoa, em nome de Jesus. E que a Tua palavra seja maior do que a Tua voz seja maior, que a voz de muitas águas seja maior no coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Seja uma voz de muitas águas, que seja a voz do som mais alto do que a voz do inferno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós já temos a nossa palavra do ano que vem. A nossa palavra de 2022 nesse calendário, ela segue a linha da mesma palavra do calendário hebraico, né? Segue a mesma linha, uma linha de palavra de descanso, mas uma linha de palavra de construção. E depois eu falo dessas duas junções depois com você. Mas a palavra do ano de 2022 nós já temos, e essa palavra, ela começa com um tempo de construção de coisas maiores na tua vida. Amém? Querido, quando você está ouvindo uma palavra dessa, são sentenças proféticas, você tem que falar amém, você tem que pular, você tem que dar glória a Deus, porque se materializa em você, vem para você. Quantas pessoas falaram daqui da igreja? Teve um tempo, agora para de falar, mas teve um tempo que falava que era igreja de rico, eu falava aleluia, uau, eu pego isso, né? Você é rico, glória a Deus. Então,
Toda vez que a gente libera uma palavra, querido, se for uma palavra de bênção para a tua vida, pega ela, aceita ela, recebe ela, materializa ela, porque está sendo gerado, né, no mundo espiritual. Então foi liberado para essa palavra do ano que vem. A palavra do ano que vem é a palavra que nós construiremos, e construiremos algo maior, amém? Tem coisa maior, melhorou já para a sua vida no ano que vem, amém? Glória a Deus. Como eu disse no começo, não adianta a gente querer traçar um alvo, não adianta nós queremos uma direção, procurarmos uma direção para nossa casa, para nossa família, para o nosso trabalho, para tudo na nossa vida, sendo que se essa direção não for a direção de Deus, você pode até traçar um caminho seguro, você pode até traçar um caminho pronto, um caminho próspero no seu entendimento, mas se não for da vontade de Deus, você está totalmente à mercê aos ataques do inferno e à não defesa de Deus. Por quê? Porque Deus se compromete com aquele que tem fé, e aquele que tem fé anda na sua vontade. Todo aquele que tem fé anda na tua vontade, anda na vontade de Deus, e é assim que Deus protege, e é assim que Deus se compromete, porque tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele se compromete com você para que vai cumprir, porque se Ele deu a palavra dele não volta vazia. Sabe o que é uma palavra que não volta vazia? Não é só a palavra que é lançada e ela volta como uma pessoa que ganhou Jesus. Não, ela não volta vazia. Não é bem só isso a palavra que diz. A palavra não volta vazia porque ela cumpre o propósito para o qual ela foi liberada. Ou seja, Deus se compromete com aquilo que Ele fala. Se Deus falou para você que o ano que vem você vai voar, que o ano que vem as coisas vão acontecer, coisas maiores serão construídas na tua vida, então pega isso em nome de Jesus, porque é isso que exatamente vai acontecer. Amém? Oh meu Deus. Nós estamos começando a falar de uma história bem interessante. Uma história onde um povo que sai de uma terra em escravidão por muitos e muitos anos, por séculos em escravidão, sai por meio de Moisés. Moisés atira esse povo do Egito, passa esse povo pelo Mar Vermelho. Lembra dessa história, correndo bem rápido? Ele passa pelo deserto, chega à porta da terra prometida, porque Deus falou: vou tirar esse povo que está preso aqui e vou colocar esse povo na terra que mana leite e mel. Quando chega próximo às portas dessa terra que mana leite e mel, Deus observa o coração de algumas pessoas, e o coração dessas pessoas não tinha fé suficiente para entrar na terra prometida. Apesar de essas pessoas viram, olha que interessante, elas viram o mar se abrir, elas viram Deus tapar a boca de Faraó, elas viram as rodas de Faraó travar no meio do mar, elas viram o maná vindo, elas viram a roupa da criança crescendo, elas viram a nuvem, elas viram as águas se transformarem em águas doces e águas amargas, águas de Mara, enfim, eles viram batalha, eles viram um monte de coisa, mas a hora que chega, na hora de dar um passo maior, eles olham e falam: nós não conseguiremos, porque Deus não é capaz de fazer. Olha aqui, alguns dias atrás eu falei para você que a revelação do Senhor para a nossa vida é progressiva. Ela vai progredindo, ela vai aumentando, o seu nível de fé vai aumentando. Não pense que o que Deus vai fazer na tua vida é menor do que Ele já fez. Tudo que Deus vai fazer na tua vida sempre será maior do que aquilo que Ele já fez. Por isso que Ele vai fazer coisas maiores na tua vida, vai exigir de você também uma fé maior, vai exigir de você também uma ousadia maior. Porque não ache você que Deus está conformado com qualquer coisa que você vive. Não, Deus quer que você avance, querido. Deus quer que você conquiste dentro da vontade dEle. Quem vai fazer? É Ele que vai fazer. Quem vai conquistar é você. Quando chega esse povo, depois que viveu grandes coisas com Deus, a hora que chega o maior milagre deles de entrar lá, eles esmurecem o coração, porque eles olham lá dentro e vê gigantes, e eles olham e falam: aos olhos daqueles gigantes nós éramos como gafanhotos, e aos nossos próprios olhos também nós éramos como gafanhotos, nós não temos condição de entrar lá. Aí Josué e Caleb entram no meio do povo e falam: gente, vocês não perceberam que vocês estão longe daquilo que Deus falou? Vocês estão traçando um propósito, um objetivo, uma linha que está longe da linha do que o Deus falou. Deus falou que a terra é nossa,
entramos nela e possuímos-la. Vamos entrar e possuir, porque o Senhor nos deu em nossas mãos. Sabe o que eles fizeram? Olharam para ele, para aqueles dois daquela turma, e falaram: pronto, agora vamos fazer o seguinte, vamos matar eles. Faz um motim para apedrejar Moisés e apedrejar todo mundo. Aí Deus vem e intervém. Deus intervém e fala o seguinte: a partir de hoje, essa turma que falou que ia entrar lá, que eu disse que ia entrar lá na terra prometida, não vai entrar mais. Essa turma não entra mais. Esses homens que eu separei desde o início não entrarão mais, porque não me obedeceram. Aí Deus fala: não me obedeceram, mas o que vai fazer? Eu vou acabar com eles? Não, ainda não. Eles vão morrer, eu vou colocar eles no deserto de novo. Eles vão ficar andando em círculo durante 40 anos. E durante 40 anos andaram em círculo até que morresse todos e nascesse uma nova geração. E na nova geração que nasceu desses que ficaram em círculo, porque duvidaram de entrar na terra, aí Deus prepara eles para entrar nessa terra. E é aí que começa essa interpretação que nós vamos ter agora, da geração que entra nessa terra. Amém? No versículo que nós lemos, eu vou ler de novo o versículo 1, lá que diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão, o ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão. Olha o que eles tinham ouvido, preste bem atenção, querido. Eu gosto que você preste atenção, porque eu não quero que no meio da palavra você esteja com cara de ovo. Sabe o que é cara de ovo? Tem gente que na metade da palavra está olhando e está assim. Tem gente que está assim. Por quê? Porque já se perdeu. Então preste bem atenção. Quando ele diz aqui que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, olha aqui. Essa turma, que eram os filhos daqueles que morreram no deserto, vagueando 40 anos, eles vão entrar agora na terra prometida. É uma turminha de uns 18 a 22 anos, mais ou menos de idade. É uma turminha nessa idade. Eles vão entrar na terra prometida. Eles vão pisar, mas para entrar na terra prometida tinha uma barreira muito grande que chamava-se Rio Jordão. E nessa época o Rio Jordão transbordava para todas as suas margens. O Rio Jordão estava muito cheio, eles tinham que passar o Rio Jordão para entrar na terra prometida. Era o primeiro passo para eles entrarem na terra prometida. Antes do Jordão tinha uma história de deserto na vida deles. Depois do Jordão tinha uma história de conquista na vida deles. Eles tinham que passar aquele rio. E como queriam passar o rio? Deus move algumas coisas, dá algumas ordens. E pulando até essa parte, mas só dizendo alguns pontos, Deus fala para eles pisar na água. Os sacerdotes pisam na água com a arca, segurando a arca. O Rio Jordão se abre. Quando o Rio Jordão se abriu o rio, essa turma, que é uma galera nova, entendida, cheia de vigor, entra e passa pelo Rio Jordão a seco. Da mesma forma que foi lá no Mar Vermelho, mas quem abriu o mar foi Moisés. Agora aqui quem abre é Josué, porque Moisés já tinha morrido, agora Josué que toca com o povo. Está comigo aí, amém? Quando chega então Josué, eles entram, passam o Rio Jordão e já estão na terra prometida. Quando eles estão na terra prometida, as pessoas, os reis daquela terra, começam a ter medo. Foi talvez a maior luta até o momento que Josué enfrentou na vida dele. Até então Josué estava sempre andando com Moisés. Tem o tempo que você sempre vai andar com Moisés, que Moisés vai ser o seu discipulador. Moisés vai ser aquele que te ensina. E te ensina para quê? Para que você possa também avançar. Josué viveu muitas coisas que Deus tinha para Moisés. Mas chegou um tempo agora que Josué começou a andar naquilo que Deus tinha para ele. E eu não estou falando de desalinhamento, eu estou falando de um alinhamento muito sério no espírito. Porque depois de Josué tinha uma multidão de pessoas que estavam ali dentro organizadas para um propósito que Deus tinha dado para eles. Tanto é que depois de Jericó vem uma cidade, a cidade de Ai. Uma pessoa que erra nesse propósito teve que ser apedrejada, ela com todas as suas coisas, toda a sua família. Porque errou no alvo daquilo que Deus tinha falado para um corpo junto.
Então, quando Josué, ele passa talvez a maior luta dele até o momento, abriu o rio, o maior milagre que ele tinha, a maior dificuldade talvez dele até o momento. E quando ele entra, os reis começam a ter medo, porque Josué tinha aberto o rio Jordão. A questão não é só a sua maior luta. A questão não é a tua maior luta somente, querido, olha uma coisa, a sua maior luta, Deus fez questão que todos vissem, todos olhassem, todos percebessem a tua maior luta. A sua maior luta não aconteceu no escuro, a tua maior luta aconteceu em público. Deus permitiu isso por quê? Para que as pessoas vissem, olhassem, sentirem e observassem que Ele é contigo. Essas pessoas olharam e falaram, esses reis olharam e falaram, meu Deus, como pode? Eles abriram o Jordão. Eu acho que um fez reunião com o outro e falou, por favor gente, olha o que aconteceu com esse povo. Esse povo abriu o Jordão. Gente, aí diz assim no final do versículo, fala assim, e desfaleceu-lhes o coração, e não houve mais ânimos nele por causa dos filhos de Israel. Os filhos de Israel abriram o Jordão, eles viram o que Deus fez por meio deles. E quando as pessoas veem o que Deus faz na tua vida, que ninguém bota atento com você, porque em nome de Jesus tem algo em você que já foi demonstrado, que Deus está com você. E ai de quem tocar na tua vida, e ai daquele que bulir com o Filho de Deus, querido. Aí eles fazem essa reunião e falam, e agora o que nós vamos fazer? Começa a tremer todo mundo. E ele está falando de um exército. Sabe um exército? Um exército que não tinha armamento. Você sabe de um exército que não tem armamento, que vai para uma guerra e não tem armamento? O exército de Israel com um monte de criança, com um monte de filho, com um monte de gente. Você sabe esse exército indo e eles olham e falam, aquele povo de Israel tem força neles. Porque sempre o mundo olha para você com as armas que você tem, e por meio das armas que você tem, o seu poder, o seu dinheiro, a sua influência, ou seja lá o que for, por meio do que você tem, você quer ser grande perante as pessoas. Por meio do que você tem, as pessoas olham e querem engrandecer. Não, querido, mas Deus não está nem aí para isso. O que Deus está preocupado é o seguinte, você está na minha direção ou não? Porque se você estiver na minha direção, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 ao outro lado, e você não vai ser atingido. Eis a questão, meu querido. Eis o ponto. Eu posso andar, eu posso viver numa direção que eu crio, mas se eu estou na direção de Deus, eu vivo na direção dEle. Eis o ponto. Versículo 2 diz assim, naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra, e torna a circuncidar pela segunda vez aos filhos de Israel. Sabe o que é uma circuncisão? Circuncisão é quando a prática. Hoje nós somos circuncidados no coração. Ainda temos que ser circuncidados, mas agora no coração. Como que era essa prática? Deus falava para o povo assim, ó, todo macho, menino que nascer, até o 8º dia, ou melhor, mais preciso, no 8º dia, ele deve ser circuncidado. Pega aquela pele que está é o prepúcio, aquela pele que está no órgão sexual masculino, e corta ela, arranca ela fora. Isso era como sinal do povo de Deus. Por quê? Porque estava ali na geração, era um sinal profético que quem era de Deus era circuncidado. E era tão forte isso, mas tão forte isso, que quem não tinha essa marca da circuncisão era terrivelmente excluído, como não tinha a bênção de Deus. Lembra de Davi quando vai lutar com Golias? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é esse que não tem uma marca da promessa? Quem é esse que não tem uma unção? Quem é esse para afrontar aquele que tem isso? Então, essa era a questão. Só que nós estamos falando de uma outra turma agora. Nós não estamos falando mais de crianças que nasceram para ser circuncidados. Ele diz assim, Deus fala, pega esse povo e circuncida novamente. Que circuncidar novamente para quê? Quer dizer, pegar o menino de novo e fazer o outro corte, que ele se ia castrar.
Cortar de novo para quê? Qual a razão disso? Pega e circuncida novamente, você vai entender já o que quer dizer. Então Josué fez para si facas de pedra, versículo 3, e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios, e foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Foi esta a causa, por que circuncidou? Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Olha isso aqui, olhe bem isso aqui. Foi essa a causa que Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto, já tinha ficado para trás. Não está falando de qualquer pessoa, está falando das pessoas que Deus escolheu a dedo para ser os homens de guerra. Deus escolhe homens de guerra para estar à frente dessa turma. Lá em Israel, lá no começo, ele escolhe os homens de guerra. E esse homem não está falando de qualquer pessoa, está falando de homens de guerra, homens de frente. Esses homens de guerra desobedeceram ao Senhor. E aí eles estão no meio daqueles que ficaram 40 anos vagueando e ficaram para trás, morreram no deserto. Vai ver mais comigo mais um pouco. Porque todos os povos que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Vou explicar para você, vem comigo. O povo de Israel tem o costume de circuncidar todas as crianças que nascem, todos os machos. Isso acontecia quando eles estavam lá no cativeiro, presos lá com o faraó. Já acontecia, era o que eles tinham que fazer. Durante a caminhada deles pelo deserto, começou a nascer os filhos deles. E quando Deus fala, vocês não vão entrar na terra prometida, mas a sua geração vai entrar, está falando de umas crianças que eram pequenininhas, que estavam crescendo. E essas crianças que vão crescer, essas crianças entrarão na terra prometida, mas vocês não. Quando ele fala de circuncidar novamente, ele está falando de circuncidar aqueles que não tinham sido circuncidados. Você está comigo? Amém? Não tinham sido circuncidados antes, mas deveriam ser circuncidados. Mas nós não estamos falando mais de criança de 8 dias de vida. Nós estamos falando de marmanjos, de homem de 20, de 30 anos e mais talvez. Esses que nasceram no tempo que não era do tempo da circuncisão, no deserto, esses deveriam ser circuncidados. Querido, naquele tempo, eu imagino, nunca vi isso, né? Eu sei que uma circuncisão é parecida com uma cirurgia de fimose, né? Mas naquele tempo, eu imagino que, assim, por não ter anestesia, o negócio era um pouquinho mais embaixo. Pegava da criança, cortava ali, né, aquela pele, e depois colocava um curativo talvez, e ficava ali em cima até que sarasse, depois sarava, e a criança crescia e nem lembrava mais disso. Agora outra questão é fazer isso com um adulto, com um homem de 25, 30 anos, ou talvez um pouco menos. Você pegar o cara sem anestesia, pegar uma faca de pedra bem amolada e fazer esse corte dele. Tem coisas que Deus está fazendo em você nesses dias. Tem cortes, tem circuncisões que Deus está fazendo em você nesses dias, que é por isso que está doendo. É por isso que está doendo para arrebenta. É por isso que você olha e fala, mas que dor. Deus veio com a circuncisão. Por quê, querido? Porque para esse tempo que nós vamos entrar, ou você tem uma marca, ou você não tem essa marca. Ou você é marcado, ou você sabe que Deus está ali, ou você não consegue avançar por não saber que Deus está ali. Tem o tempo que eles andaram com circuncidados. Agora chegou o tempo da circuncisão deles. Chegou o tempo de você também ter as dores daqueles que andou com você circuncidados, aqueles que te cobriram com circuncisão. E hoje, agora, daqui para frente, você vai começar a ter as mesmas dores daquele que foi circuncidado. Você vai começar a sentir as mesmas dores. Já não tem mais uma igreja que agora essa igreja espera e toda ela recebe. Não, querido. Agora o movimento espiritual é para que você vá. O movimento espiritual é para que você ande. É para que você caminhe. Ide, esse é o movimento espiritual para a tua vida nesses dias.
E é nesses dias que você vai começar a sentir a dor de uma circuncisão. E vai ser bênção, aguenta firme aí. Porque você está vivendo o tempo das maiores experiências da sua vida com Deus. Você vai ver Deus agindo na tua vida sobremaneira. Até hoje você não viveu o que você vai viver de experiência com Deus daqui para frente, amém? Você vai ver Deus agindo de um jeito na tua história, querido. Mas você vai ver Deus agindo pontual, Deus agindo grandemente, Deus agindo em todo lugar. Você vai ver com os seus olhos como Jó viu, porque estamos em tempo de Jó. A dor de Jó também foi uma dor de uma circuncisão. A dor dele também foi, versículo 6 fala assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra, os homens que Deus abriu, que Deus levantou e que Deus segurou. Você lembra de mais ou menos uns 2 anos atrás aqui? Quem está aqui na igreja sabe, há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, lembra que eu comecei a falar, Deus está levantando homens de guerra nessa igreja? Quem lembra disso? É homem de guerra, Deus está levantando homem de guerra. Cadê os homens de guerra? Cadê os homens de guerra? E Deus falando, põe esses homens de guerra no monte. É um tempo de guerra, é um tempo de guerra. Eu falava isso tanto aqui. O tempo que nós vamos avançar, que ele continua para homens e mulheres de guerra do mesmo jeito. Mas aqui diz na sequência, e fala assim, que saíram do Egito, esses homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar haver a terra, que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que emana leite e mel. Deus falou o seguinte: eu levantei vocês porque vocês foram os homens que eu queria. Vocês se dispuseram a ser os homens, as mulheres que eu queria. Só que chegou na hora de vocês tomar a decisão que vocês tinham que tomar e entrar naquela terra, vocês recuaram. Eu não quero mais vocês. Daqui para frente vem outra geração. Querido, uma coisa que você não pode fazer é brincar com a palavra de Deus. Nós não estamos brincando de parque de diversão aqui. Nós não estamos brincando de uma igreja que cresce numericamente. Gente, olha quantos membros nós temos. Não, nós não estamos brincando disso. Nós não estamos brincando disso. Nós estamos numa direção do Senhor, querido. Numa direção muito clara, muito próxima e muito objetiva no Senhor. Foi Ele que nos deu, é Ele que nos honra. Amém? Que Ele não tem nada a não ser a morte que nos impeça de falar daquilo que nós acreditamos. Jesus é o Senhor. Amém? A direção que nós temos é uma direção do alto. A direção que você tem é uma direção do alto. E nada vai parar você. Não, você não está. As coisas não estão encaminhando na tua vida simplesmente porque você é um cara bom. Não porque você é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, inteligente, uma pessoa trabalhadeira. Não, você não está. As coisas não estão encaminhando por causa disso. As coisas estão caminhando na tua vida porque Deus olhou para você e falou: eu chamo esse para o meu propósito. E bem-aventurado aquele que vem para o propósito de Deus. Bem-aventurado aquele que vem para o propósito de Deus, porque, querido, para esses, Deuteronômio 28 se aplica na íntegra, ao começo dele. As bênçãos te alcançarão, correrão atrás de você e te alcançarão. Deixa eu falar uma coisa sobre bênção. Depois que a gente terminar essa quebra de maldição, pode ter certeza, vai vir um negócio sobre bênção para a tua vida, tá? A bênção, quando começa a correr atrás de você, quando você começa a receber o favor divino e as coisas começam a girar na tua vida, querido, você tem que parar até um tempo para falar: Senhor, para qual lado que eu vou? Qual bênção que eu pego? Coisas que você queria tanto antes, agora você está liberando da tua vida porque você não consegue dar conta mais. Você está entendendo aí? Você está entendendo em nome de Jesus? Versículo 7 fala assim: porém em seu lugar pôs a seus filhos, e esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. É aquilo que eu falei para você. Quando eles foram circuncidados, o que é ser circuncidado aqui? É deixar toda a influência passada para trás. Toda a influência passada para trás. Eu disse há um tempo atrás, eu falei aqui para você que você viveu coisas ruins, né, que você tem que deixar para trás, mas você viveu coisas boas também. E as coisas boas que você viveu, a gente não quer deixar as coisas boas para trás, e a gente quer viver de novo as coisas boas. Ei, eu falei para você, Deus não vai fazer as coisas boas acontecer de novo, porque Ele não vai repetir as mesmas coisas boas, Ele vai repetir coisas muito maiores na tua vida.
são coisas muito maiores, são visões muito maiores, são coisas maiores, são construções maiores. Eu posso enxergar, querido, eu posso olhar para você e eu posso enxergar o tamanho do edifício que está sendo construído na tua vida. Eu posso ver o tamanho, eu estou falando verdade, você vai bater palma, bate com força aí. Eu posso olhar para você, meu querido. Em nome de Jesus. Meu amado, eu não sou o profeta de falar, não. Eu falo, a minha revelação a minha profecia flui na palavra. Mas se eu pego para profetizar, eu sei o que acontece no pessoal. E eu falo para você, tem edifícios sendo construídos. Eu vejo como edifícios gigantes construídos na tua vida. É só você acreditar para esse tempo e entrar nessa promessa que Deus liberou. Deixa essa influência que ficou para trás. Tudo que ficou a partir de hoje, em nome de Jesus. Toma uma posse dessa nova circuncisão na tua vida. Avance para esse novo tempo de circuncisão na tua vida. E você acha que isso, querido, ontem eu conversava com um amigo meu de muitos anos em casa. Eu e a minha esposa. Muitos anos. Muitos anos, uma pessoa de outra cidade, de influência, pastor, bênção demais, ele e sua esposa. E a gente conversava sobre as lutas de um pastor, sobre as coisas que uma família de um pastor passa. E a gente estava falando sobre isso, uma linguagem bem próxima, nós conversando com ele. E aí ele disse uma coisa, ele falou, olha, pastor Júnior, a gente tem que olhar para Cristo, porque as pancadas, as traições, as adversidades sempre existirão. Sempre existirão. Eu estou falando ao nível de um ministério pastoral, que não difere muito quando você está no mesmo alvo que nós, porque o nosso alvo é Cristo. Então sempre nós passaremos por lutas, mas não desfaleceremos. Nós nunca vamos parar, porque o nosso alvo é Cristo, e nele nós estamos. E pode você crer ou não crer, Deus vai fazer, e você vai ver com os seus olhos Deus fazendo. Se você quiser, Deus vai fazer com você junto. Mas se você não quiser, assista Deus fazendo na vida daqueles que estão perto de você. E você vai contemplar os edifícios sendo construídos. Aí você vai lá e vai falar, mas Senhor, eu não consigo compreender. Como que eles passaram o Rio Jordão? Aí você pergunta para eles, eles vão te responder, sabe o que? Nós também não sabemos. Porque todo milagre que você recebe de Deus, você não consegue explicar. Milagre não se explica. Não tem como você explicar um milagre. Por isso que você daqui para frente vai começar até a tentar explicar coisas para pessoas que perguntam de você, perguntam a seu respeito, que até te duvidam, mas não tem como explicar. Não perca tempo tentando explicar coisas que não se explicam, que somente se experimentam. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 8 fala assim: e aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial. Olha aqui, acabando de circuncidar toda a nação, aqueles homens, porque é só o homem que se estrepa nessas horas, né? Coloca, circuncida todos eles. E aí fala assim: ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Enquanto não sararam, ficaram juntos no mesmo lugar, porque estavam todos sentindo a mesma dor. E a mesma dor fez com que todos se unissem no mesmo lugar, e não saíram dali até que tivesse sido curado. É por isso, querido, sabe por que está doendo nesses dias? Sabe por que está doendo em você nesses dias? Porque estamos em processo de cura. Porque estamos em processo de cura até que sare. Até que sare. Para que eu entre, passou o Jordão, você entrou, mas agora existe alguma coisa ainda nessa terra para você avançar. Tem coisa para ser curada, e Deus está tratando a igreja para esses dias. Deus está tratando cada um no seu íntimo. Não tem uma pessoa daqui de dentro, e quem está assistindo, que não está sendo tratado nesses dias. O tratamento de Deus está sendo tão profundo que você, quando vem conversar comigo, não consegue nem explicar o que está acontecendo. Por quê? Porque é só você e Ele. É o tratamento que te joga no canto, põe no canto ali e você sangra, você dói, mas você sabe que você não pode sair enquanto não ficar curado. Até você tenta, mas não vai.
Há um tempo para todas as coisas, e é o tempo que Deus está fazendo isso. O plano continua, o plano da conquista continua. Eles ficaram na mesma posição até que ficasse curado. A mesma posição até que ficasse curado. Tem gente que sai da posição facilmente. Se sai da posição, querido, tudo bem, ok, ou Deus se circuncida depois de novo, em algum outro momento. Ou talvez você volte a vaguear como os 40. De qualquer forma, você vai passar pela circuncisão. Você vai passar pela marca. Você vai passar por essa marca, não tem como fugir. Versículo 9 diz assim: e disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Eu olhava esse versículo, olha aqui para mim. Eu olhava esse versículo e alguma coisa me chamava a atenção. E Deus falava: hoje eu retirei de vocês o opróbrio que tinha sobre vocês lá no Egito. Uau! Essa turma que foi circuncidada nem existia lá no Egito ainda. Mas existia um opróbrio sobre eles. E por que Deus não tirou antes o opróbrio? Sabe o que é um opróbrio? Eu fui buscar um dos significados dessa palavra, até na raiz. Ouça bem, sabe o que é um opróbrio? Vergonha pública. O significado de opróbrio é vergonha pública, humilhação. Aí Deus fala: hoje, olha aqui, hoje eu tiro de vocês a humilhação, a vergonha. Eu tiro hoje essa humilhação e vergonha que veio lá do Egito, não, lá de quando vocês estavam presos lá. Passaram durante todo esse tempo debaixo de vergonha e humilhação, mas hoje eu tiro de vocês. Como? Quando? Quando vocês passaram pelo Jordão. Quando vocês se submeteram a uma circuncisão. Agora sim eu arranco o opróbrio de vocês. Tem gente querendo fugir das coisas fora do templo. Tem gente que está querendo fugir das coisas fora do tratamento. Deus está falando: é tempo de você ficar quieto sendo tratado. Aí você fala: eu não concordo com isso, eu não concordo com ele. Cuidado, que nós estamos falando de uma igreja. Nós estamos falando de um corpo, nós estamos falando de uma linha. Nós estamos falando de um mandamento em cima de uma raiz. Eu não concordo, tudo bem, você pode não concordar, fica tranquilo, não concorde com o que Deus está. Eu não estou nem falando para você, olha aqui, eu não estou nem dizendo para você concordar ou não com aquilo que Deus está fazendo conosco. Eu estou dizendo para você concordar com aquilo que Deus está fazendo com você, não é comigo. Eu não estou falando para você concordar com o que Deus está fazendo comigo. Eu tenho que concordar com o que Ele está fazendo comigo, mas eu estou falando de você concordar com o tratamento que Deus está submetendo à tua vida. Com o tempo que Deus está falando para você: agora eu vou tirar o seu opróbrio, mas tem coisas para acontecer ainda aí. Tem um tempo para acontecer. Concorde com Ele, querido. Entre nessa linha e você vai ver Deus fazendo. O opróbrio não saiu com eles, teve que ser tirado. Aí diz assim: por isso, no versículo 9 ainda diz assim: por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até os dias de hoje. Sabe o que significa a palavra Gilgal? A palavra Gilgal tem um significado da mesma palavra Betel. Gilgal aparece 39 vezes na Bíblia. Não é só um lugar, 39 vezes. Gilgal significa, a tradução de Gilgal significa lugar de alianças, lugar de formar novos profetas. Lugar de aliança. Ele retira o opróbrio, olha aqui, Deus retirando a vergonha, Deus retirando a humilhação do seu povo. Ele retira isso e agora Ele coloca esse povo curado, circuncidado, desvergonhado, sem vergonha, sem humilhação. Ele coloca esse povo no mesmo lugar, e é um lugar de alianças. Alianças. Olha aqui, o que vem daqui para frente na tua vida, são alianças verdadeiras, tá? São alianças verdadeiras. Deus vai colocar homens e mulheres perto de você de alianças verdadeiras, alianças no Espírito. São corações que vão estar voltados ao objetivo da cruz e não vão arredar o pé desse propósito. O outro propósito, o outro significado de Gilgal também o outro significado é lugar de formar novos profetas. É onde nasce também novos ministérios. É o tempo que nessa aliança você é ativado.
Está entendendo, em nome de Jesus? 2022 é um ano de coisas grandes e coisas maiores na tua vida. Amém? Disponha o teu coração e você vai ver o que Deus vai fazer. Disponha o teu coração para isso. Versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. A primeira Páscoa que eles celebram na terra prometida. Eles entraram a celebrar a primeira Páscoa. É a primeira Páscoa depois do opróbrio. Interessante. É a primeira passagem. Páscoa, Pessá, passagem depois do opróbrio. É o tempo que você entra agora com uma passagem diferente, que você vai viver com um ângulo diferente, que você vai avançar num ângulo diferente, um ângulo sem opróbrio. Deus está tirando da tua vida o opróbrio. Deus está arrancando, você que está suportando, está aguentando, Deus está tirando de você esse opróbrio, e você vai entrar para esse novo tempo ativado no nome de Jesus. Você vai entrar ativado em nome de Jesus. Você vai celebrar esse tempo, essa passagem é a tua primeira celebração de Páscoa. Aleluia, Jesus. O ano que vem a Páscoa vai ser profética. É a primeira passagem tua, é o seu primeiro avanço, depois de um tempo de grande dor e humilhação, querido. Se prepare para isso em nome de Jesus. Versículo 11. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Olha aqui. Um dia depois da Páscoa, acontece a Páscoa, eles celebram a Páscoa, tudo bem? Oh Deus. Celebram a Páscoa, tudo bem? Num dia depois, eles comem do fruto da terra. Mas nós estamos falando da galerinha circuncidada, da galera que não nasceu lá no cativeiro, lá de escravo. Eles nasceram no meio do caminho. Essa galera nunca tinha comido uma espiga de milho. Essa galera nunca tinha comido uma fruta. Essa galera só comia maná. Acordava cedo, o maná estava lá, era a comida que sustentava eles. Eles acordavam de manhã no meio do deserto, pegavam um monte de tipo esponja aparecendo pão, chamado maná, era doce, e aquilo sustentava eles. De repente eles chegam numa terra que emana leite e mel, e depois da Páscoa, o primeiro passo que eles dão é de comer do fruto dessa terra. Olha aqui, presta bem atenção. O fruto da terra que eles comem é o fruto daquela terra, a terra que emana leite e mel. Só que para eles comerem daquele fruto, o maná que eles comiam já não tinham mais naquele momento, porque mudou o cenário, porque mudou o tempo, porque é a mesma passagem ministrada que você já ouviu diversas vezes, mas não no tempo que você está vivendo. Mudou o tempo, mudou a movimentação de Deus. Agora aquilo que era tranquilo para eles já não é mais. Agora eles vão ter que comer do fruto da terra. E não só comer do fruto da terra, eles vão ter que semear, eles vão ter que plantar, eles vão ter que cultivar. Apesar de ser uma terra onde o cacho de uva é carregado por 2 homens, precisa ser uma terra que seja cultivada. É aí que eu falo para você que eu entrei um pouco de choque na hora que eu estava lendo isso aqui. Eu estava vindo coisa de Deus, eu peguei e comecei a anotar. Porque se Deus falou que o ano que vem é um ano de descanso, e que a terra que tem que descansar, que palavra que é essa que Deus fala que é uma terra de descanso? Há um tempo de descanso, que nós precisamos descansar, e ao mesmo tempo Ele fala que vai construir em nós um grande edifício, que nós viveremos construção de coisas maiores. Eu entendo que construção de coisas maiores gera muito trabalho, e eu fui orar para Deus a isso. Eu fui orar e falar: Senhor, eu entendo a Tua palavra, e eu busco andar alinhado com tudo que o Senhor está falando, mas o Senhor mostrou, o Senhor falou que esse ano é um ano que nós vamos descansar. Não é que nós temos que descansar. É um ano que nós vamos depender do Senhor, nós vamos aprender a depender do Senhor. E é um tempo que o Senhor está falando que vai fazer coisas grandiosíssimas na nossa vida, coisas grandes e maiores ainda, tempo de construção. Como é que fica esse negócio? E é exatamente a resposta que me veio, justamente por causa disso, porque vocês vão descansar que eu vou construir coisas maiores. Consegue entender o poder disso?
É justamente por causa disso, porque o trabalho de vocês nesse tempo que virá vai ser como descanso. Vai ser como um descanso. Você vai ver as coisas fluírem na sua vida, querido. Você vai ver as coisas fluírem. Sabe o tempo que você andava buscando para que acontecesse 1 centímetro de avanço na tua empresa, na tua casa, nas suas coisas? Você não vai fazer esforço nenhum, e esse negócio vai disparar, que você vai ver só. O negócio vai avançar de um jeito que você não vai fazer nem esforço. Por quê? Porque é o tempo dessa construção de grandes coisas. Por isso que você deve descansar. Meu Deus, eu não sei se você compreende isso, mas para mim é tão grande. Ele diz assim, o 12: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Você não será mais alimentado pelo aquilo que te alimentou até hoje. Está entendendo? Tem alimentos que o Senhor deu para você, o nível de alimento que Deus deu para você até hoje. A partir de hoje Deus vai dar outro tipo de alimento. Agora é outra coisa, mudou, virou o tempo, é um tempo diferente. Não porque naquele tempo era bom, não, naquele tempo não era bom, bom o que virá pela frente. Bom o que o Senhor vai fazer na tua vida daqui para frente. Isso que é bom, isso que é magnífico, isso que é majestoso. Bom é isso que vai acontecer. Porém, no mesmo tempo, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. É no mesmo ano, eles plantaram naquele mesmo tempo. Não deu tempo nem de planejar direito. As coisas acontecerão tão rápidas para 2022. Mas será tão rápido as coisas que talvez você não tenha tempo nem de planejar direito. Simplesmente vai acontecendo porque Deus quer construir na tua vida. Amém? Nós estamos entrando num tempo que Deus nunca quis construir tanto quanto nesse tempo que nós estamos entrando. É nesse tempo que você constrói, querido. Você vai ver manifestar no físico isso. Que você constrói a tua casa, que você constrói no teu terreno, que você constrói no teu sítio, que você constrói onde você for. Você vai ver construções aparecendo na tua vida. Amém? Você vai ver. Deus cessa o maná para o crescimento do povo que nasceu no deserto. O povo que morreu no deserto tinha uma experiência com Deus de outros alimentos, mas esse não. Então Deus cessou o maná, parou o tempo daquelas coisas. Eles não sabiam nada sobre plantar e colher. Deus mudou o cenário, que tinha. Versículo 13. Falta só mais 2 versículos. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Homem que tinha na mão uma espada nua. Espada nua quer dizer espada desembainhada, pronto para a guerra. Olha a convocação de homens para a guerra de novo. O homem com a espada na mão, pronto para a guerra. E Josué chegou até ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí olha o que ele responde para Josué. E disse o versículo 14: disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército, Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Que diz meu senhor a seu servo? Voltando um pouquinho no 13, quando ele diz assim: no tempo de guerra, um homem com uma espada nua, um homem com uma espada nua no tempo de guerra. Aí diz assim: levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele. Preste bem atenção nisso daqui. Levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele. Querido, eu não ministrei isso aqui hoje de manhã, mas eis que se pôs em pé diante dele. Quantas vezes você tem ouvido a gente ministrar aqui: põe-te de pé, coloca-te em pé, levanta-te. Josué coloca-se em pé. E é interessante disso. Onde Josué estava? Estava em Jericó. Sabe o que é Jericó? É a terra do seu chamado. Josué está na terra do chamado dele. Põe-te de pé, porque chegou o tempo na tua vida.
Ponte de pé porque é o tempo do seu chamado, é a terra do seu chamado, é o lugar do seu chamado. Não é para ponte sentado, não é para ponte deitado, não é para esconda-te, é para ponte em pé. Essa palavra de ponte em pé vem desde quando a gente está ministrando sobre Elias, lá na conferência das águas, lembra? Desde lá essa palavra vem falando ponte de pé, ponte de pé, ponte de pé. Talvez seja para esse momento na tua vida, que é para ponte de pé, é para levantar-te na terra do teu chamado. Então aí diz, ele pergunta assim: que diz meu senhor ao seu servo? Josué se prostra na frente dele, adora ele. E a gente entende essa adoração de Josué como esse ser que recebe a adoração de Josué como Jesus, porque um anjo não receberia essa adoração. Então ele recebe, a gente entende Josué se prostrando na frente do próprio Jesus, ali encarnado. E ele pergunta assim: o que diz meu senhor ao seu servo? O que Deus quer com você nesses dias? Josué olha para ele e fala: o que o Senhor quer com o seu servo? É mais ou menos Josué perguntando para ele assim, dobra o joelho: o que o Senhor quer de mim para esses dias? Eu não sei falar para você do que Deus quer de fato para você para esses dias, porque cada um tem a sua particularidade com Deus. Mas ouça, tudo o que Ele quer de você te fará mais humilde. Tudo que Deus quer de você te fará mais humilde. Porque se tem alguma coisa que você acha que Deus quer de você, mas está levantando teu orgulho, então não é Deus que quer de você. Está entendendo? Tudo que Deus quer de você te fará mais humilde. Tire os sapatos. Versículo 15 fala assim: então disse, olha lá comigo o último. Então disse o príncipe dos exércitos ao Senhor, a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué pergunta para ele assim, olha aqui, Josué pergunta para ele: o que você quer de mim? O seu orgulho, e ponte de pé nesse lugar que é santo, descalça os sapatos dos seus pés, porque nesse lugar que você está é santo. Santo, que terra que é essa que era tão santa assim? Santo porque aquele lugar era santo, ele estava num lugar santo? Não, ele estava na terra de Jericó. A terra de Jericó era a terra do chamado de Deus para ele. A terra do seu chamado é lugar santo. A terra que você foi chamado, o lugar que você está é lugar santo. No lugar que você está, Deus vai te usar, mas arranca as sandálias. Tira o sapato. Tira o sapato, porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele e com o lugar. Ele deu ordem para a terra para te abençoar. O lugar que você está é santo. Amém? Arranca as sandálias. Você quer ser usado por Deus nesses dias? Arranca as sandálias, querido. Arranca a meia, arranca tudo. Porque o chamado que Deus tem para você não é para te fazer melhor do que ninguém. Não é para que as pessoas te olhem e falem: esse é bom, essa é boa. Não, o chamado que Deus tem para você é para que você arranque tudo de si. Arranque tudo de si. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ah, meu Deus do céu. Vai abrindo cada mensagem, querido. Ele esvaziou-se a si mesmo. Mas vamos correr aqui, senão eu fujo daqui. Josué 3,5 fala: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Êxodo 3,5 também tem uma passagem que diz assim: o lugar em que estás é santo. Sabe qual que é essa passagem? A passagem onde Moisés chega de frente da sarça ardente. Ele olha o negócio, sarça que não se queimava. Olha aqui. O que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça, o arbusto pegando fogo no deserto. Por quê? Porque no deserto é comum arbusto pegar fogo. É muito calor e sempre tem um arbusto ou outro pegando fogo. Não foi isso que chamou a atenção de Moisés.
O que chamou a atenção de Moisés foi que aquela sarça ardia em fogo e não se consumia. Ele olhava e não parava de queimar. Ele começa a olhar e fala: mas não vai queimar tudo? Aí ele chega mais perto: mas não vai queimar tudo? Chega mais um pouquinho: mas por que não vai queimar? Quando sai aquela voz falando com ele: tira o sapato dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. Se você for queimar com Deus mesmo, você quer queimar o teu coração com Ele e entrar em novos níveis para os novos tempos que virão, arranca tudo, querido. Tira tudo que impede você de andar no lugar santo. O lugar santo é a terra do seu chamado, é o lugar do seu chamado. Só vai compreender esse tempo quem tirar as sandálias, a humildade. Agora o tratamento com você é sobre a sua posição no lugar onde você está. Por isso Ele está mudando a forma de você caminhar. Agora o tratamento de Deus comigo, com você, querido, agora o tratamento é sobre a nossa posição no lugar onde nós estamos. Por isso que Ele está mudando a nossa forma de caminhar. Nós estamos sendo tratados no lugar que nós chegamos aqui, agora Deus vai tratar, mas arranca a sandália, porque agora você está no lugar santo, você está no lugar que eu te coloquei, mas do jeito que você está, você não pode continuar. Arranca as sandálias, porque esse tempo é um tempo santo, é um lugar santo. Tem gente querendo pisar em lugar onde Deus não falou para estar. Como que eu sei onde eu estou? Se esse lugar, se esse ambiente é realmente o ambiente que eu fui direcionado por Deus. A revelação sobre o lugar em que você está se relaciona com os posicionamentos que você apresenta para esse lugar. Os seus posicionamentos, qual o seu posicionamento com o seu conhecimento, com a sua influência, com o seu dinheiro, com tudo? Qual é o seu posicionamento? O seu posicionamento com essas questões vai dizer se esse lugar de fato é o lugar santo para você. Amém? O que você faz com o que Deus colocou na tua vida, querido? O que você faz? O seu posicionamento vai revelar também quem você ama. Amém? No reino de Deus não tem lugar para o orgulho. Uma coisa eu garanto para você, querido, certamente, não só porque a Bíblia fala, porque a Bíblia é a base, mas se não estivesse na Bíblia, eu também entenderia o que eu vou falar para você. O Senhor abate o orgulhoso e exalta o humilde. O Senhor derruba o orgulho e exalta a humildade. Arranca as suas sandálias, porque o lugar em que você está é santo. O seu posicionamento revela quem você ama. Eu vou terminar aqui. João 14, 21. O seu posicionamento revela quem você ama. Aquele que tem os meus mandamentos, olha lá, que lindo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O meu posicionamento revela quem eu amo. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Jesus está falando, eu sei quem me ama, porque a posição que Ele tem revela que Ele me ama. E aquele que me ama, por causa da posição que Ele tem, também será amado do meu Pai. Ele não diz somente que Ele vai amar, Ele fala, o meu Pai vai me usar e eu vou amar Ele junto com meu Pai, será amado por Ele. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. E é aqui que é o ponto-chave de tudo. Aquele que se posiciona, guarda, qual é o posicionamento? Guarda os mandamentos, é aquele que me ama. Se Ele me ama, Ele será amado do meu Pai. Eu vou amar Ele e eu vou me manifestar a Ele. Jesus está falando assim, ó, se você entendeu isso aqui e se posicionou com isso daqui e tem ousadia para avançar nisso, meu Pai vai te amar.
eu vou te amar, mas não só isso, eu vou me manifestar em você. Ele está falando, eu vou estar em você. Ele está falando, além de tudo que vai acontecer na tua vida, a minha manifestação na sua vida será visível, porque eu vou estar em você. Eu vou estar com você. Sabe o que é uma manifestação visível? Que Deus não tem por que exaltar qualquer coisa a não ser a palavra dele. Deus não pode exaltar qualquer coisa, Ele exalta a palavra dele. A palavra dele é Ele é o verbo vivo que se fez carne. A palavra não volta vazia, essa palavra que está em você. E quando Ele exalta a palavra que está em você, tudo que está em você sobe junto com ela. Então, se Ele se manifesta em você, Ele está fazendo coisas em você, e em você as coisas fluirão, olharão para você e falarão, uau, que Deus é esse que você serve. Que Deus é esse que você serve? Porque eu olho para você e eu não consigo entender como que o Jordão abriu na tua vida, mas abriu. Agora eu quero saber, qual Deus que é que você está servindo? Amém? Oh meu Jesus.